o programa de hoje começa com a repercussão do julgamento daquele caso que chocou toda Alagoas, do pai que tramou contra a ex-mulher, assassinando o próprio filho. A criança que morreu envenenada chegou inclusive a ser preparada por ele para ir para mais um dia lá na creche aqui na capital alagoana. Inclusive foi no ambiente da creche que ele se livrou do resto do frasco onde tinha um veneno colocado no mingau da criança, dado poucas horas antes dela seguir para a própria creche. O caso que revoltou o estado de Alagoas, causou muita comoção também nas redes sociais, começou a ser julgado hoje. O julgamento ele teve início na manhã e seguiu até agora esse horário da tarde. Havia uma expectativa também para a divulgação aí do resultado do julgamento. O julgamento teve início na manhã de hoje e seguiu até a tarde no Fórum do Barro Duro. O crime aconteceu em maio do ano passado e ganhou grande repercussão na mídia, causando revolta na população. O júri teve início com o depoimento da mãe da criança, que relatou os acontecimentos anteriores ao filho passar mal na escola. Ela se emocionou ao descrever os momentos de agonia vividos na unidade de saúde. Em seguida, a diretora da escola onde Anthony Levi estudava também depôs, contando como foi prestado o socorro à vítima. Ela relatou ainda a frieza do pai ao chegar no hospital. Uma auxiliar de sala que encontrou o vidro de veneno jogado entre os brinquedos das crianças também depôs. Em seu depoimento, o réu voltou a confessar o crime, mas se limitou a responder ao defensor público Heraldo Silveira e disse que não queria ser interrogado pelo promotor de justiça nem pelo juiz. À época do crime, Matheus colocou veneno de rato no mingau do filho e o levou para a escola, onde ele passou mal e foi socorrido às pressas para a UPA do Jacintinho, chegando a óbito no local. Imagens de câmeras de segurança do colégio mostram o momento em que ele passa com o filho e depois descarta o frasco de veneno dentro da escola. É isso, a gente recuperou essas imagens, né, para você relembrar desse caso, um caso de fato que chocou a todos de um modo geral. É impossível você ser pai, né, ser humano, na verdade, e não se comover com essa situação. Mas sendo pai, aquele pai realmente presente é algo que corta o coração. O Rogério Costa conversou com a mãe da criança, que confirmou que a versão apurada pela polícia e dita também pelo próprio assassino, o pai da criança, era de que tudo isso era para fazê-la sofrer. E por isso escolheu o filho do casal. Vamos conferir. Acusado de matar o próprio filho envenenado, vai a júri popular. O julgamento começa na manhã de hoje, aqui no Fórum do Barro Duro. Matheus Omena Soares, que está preso desde maio do ano passado. Segundo a Polícia Civil, ele teria confessado o crime com a justificativa de que queria se vingar da mãe da criança, Anthony Levi, que na época tinha 4 anos de idade, colocando veneno na comida da criança. Bom, acredito que será um júri breve, não vai demorar não deve demorar muito, né? Somente um acusado. Acredito por volta do meados da tarde a gente está concluindo todo o julgamento com a leitura da sentença plenária. O senhor já pode informar quantas testemunhas irão depor? Olha, foram roladas 5, mais uma já falecida. Então, acredito que 4 serão ouvidas em plenário. Inclusive, no inquérito, né, durante os depoimentos, o réu reconheceu, inclusive, que praticou o crime. Isso, mas em juízo ele negou a autoria, né? Acredito, não sei qual será a postura dele e da defesa na data de hoje em plenário. É um crime com requintes de crueldade, perversidade e, pasmem, um crime onde o modus operandi dele foi um veneno de rato, conhecido popularmente como chumbinho. E o pior, que já matar com chumbinho já é horrível, porque a morte do rato é agonizante. Imagine a morte de uma criança de 4 anos de idade, que teve tonturas, teve espasmos, vomitou pela boca, teve hemorragia e teve uma parada cardíaca. E o pior dos piores, morreu sem ar, por insuficiência respiratória. Tudo isso narrado tem aí o ingrediente que é o mais chocante. O próprio pai. O pai que deveria cuidar, zelar, prover, proteger o pai por uma questão de um motivo com a mãe, por conta de um sentimento lá de desgosto com a mãe, mata o filho. E mata da forma mais cruel, mais perversa,
com requintes que até agora não consigo entender. Nós não conseguimos entender o que leva uma pessoa dessa a fazer um ato deste. Uma condenação que ele pague, que a justiça seja feita, que aquele monstro miserável que tiver de pagar, ele vai pagar. Porque o que ele fez com o meu neto, ele não tem justificação nenhuma do que ele fez. Que ele pague, a justiça seja feita. Pena máxima, é isso que a família espera? Máxima. Que ele pegue 100 anos. Que ele pague 100 anos para ele aprender. Que isso não é coisa que ele tem. Que o meu neto passa, que a gente está passando por causa dele, daquele miserável, tirar a vida do meu neto da forma que ele tirou, não. Uma tragédia como essa é muito difícil de superar. Isso é verdade. Que a justiça seja feita. A análise que nós fizemos em relação ao júri é uma análise na linha da confissão. Mas de que modo a Defensoria vai trabalhar hoje nesse julgamento? Como eu mencionei, nós não temos obrigação de chegar aqui e fazer uma defesa artificial, fazer um teatro, ou ficar falando absurdos, ou ficar fazendo uma defesa sem fundamento. Nós não temos essa obrigação. A nossa obrigação é de analisar o processo, analisar o caso, conversar com o acusado, como conversamos, e daí produzir uma defesa que seja honrada. Então, nosso trabalho hoje vai ser um trabalho de buscar honra dentro de uma situação tão bárbara como essa, honra no sentido de desempenhar um trabalho profissional, que o julgamento seja levado até o final, seja aplicada a condenação de uma maneira digna, e essa dignidade passa por reconhecer uma apuração correta que foi feita. À época, o garoto ele estava prestes a comemorar 5 anos de idade. Inclusive, o seu sepultamento ocorreu no dia em que ele comemoraria 5 anos de idade. Do Fórum do Barro Duro para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. E atenção, acaba de ser divulgada aí pelo Conselho de Sentença a condenação final para Matheus Omena. Ele pegou pena máxima, 52 anos de prisão, é o que definiu o corpo de júri. Informação repassada há pouco à nossa produção, que estava apurando, checando esse caso, repito, que causou muita comoção. A punição exemplar, claro, pedida também aí pelo próprio Ministério Público, você viu aí o doutor Flávio colocando o seu posicionamento, claro, visivelmente também ali, né, transtornado um pouco com toda essa situação. O defensor público está ali para cumprir com toda a técnica, né, acompanhar tecnicamente o julgamento, mas obviamente sem a obrigação de ficar apresentando teses aí em relação ao assassino. Confesso, provas aí das mais ricas foram coletadas também durante a fase de investigação. Este jovem aí, ele muito cedo, né, casou, teve um relacionamento, desse relacionamento nasceu a criança e queria forçar a volta para a mãe. Diante das negativas, possivelmente lá por desentendimentos, comportamento violento, enfim, coisas que acabam motivando separação, a mãe não aceitou esse retorno. E aí ele planeja, executa e mata o próprio filho de forma fria e ainda tentou responsabilizar a iniciativa pública, já que a criança havia sido levada para uma creche. Portanto, definição, 52 anos de prisão, pena máxima, foi o que definiu o júri agora há pouco, informações confirmadas pela nossa produção. Trazendo para você aqui também outra informação.